O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Aqui está o fundamento daquilo que é Jesus com o seu chamado. Jesus nos chama para termos vida eterna. Isso deve ficar cada vez mais claro na nossa vida e precisa ser algo que deve estar na ponta da nossa língua. Quando o Verbo se encarna, ele vem justamente para isso, porque ele quer nos dar vida eterna. Ele quer que nós participemos da vida divina, porque até então nós participamos da vida humana, essa vida aqui entre nós. E essa vida humana, ela não é tão perfeita. Essa vida humana, ela não nos dá a plenitude da felicidade. Mas a vida divina é totalmente o contrário, é a plenitude de tudo. Acima de Deus, não existe nada que possa nos fazer feliz, porque não existe. Abaixo de Deus existe, que somos nós nesse mundo terreno, mas não nos dá essa vida plena só com Ele. Então Deus agora, Ele nos chama para que nós possamos viver essa vida plena com Ele. E isso vai acontecer um dia. E isso nós podemos ver hoje nesse chamado que Jesus faz para Levi, que depois se torna o apóstolo Mateus e o evangelista também Mateus. Imagina, Mateus estava ali na coletoria de impostos. Realmente a vida dele não era uma vida assim, não muito correta, mas o Império Romano não estava nem aí. Ele estava fazendo o trabalho dele, Ele estava coletando os impostos para o Império Romano. Ele tirava alguma coisa para ele, mas diante das leis romanas, os judeus tinham muita raiva dele, mas ele também não estava nem aí. O dinheirinho dele estava ganhando, ele estava feliz com isso.
Agora veja, quando Jesus está chamando Mateus para que ele largue aquela vida que ele estava. Ele tinha que largar. Ele larga aquela vida para ficar sem nada? O que é que esse tal Jesus estava dando em troca para ele? Para ele sair daquela vida, Jesus tinha que estar oferecendo algo muito melhor para ele largar aquela vida. E aqui dá para nós começarmos a usar a nossa inteligência e pensarmos assim: não é simplesmente largar algo que eu estou vivendo para viver algo diferente. Como eu sempre costumo dizer, né, que o cristianismo não é uma religião apenas do bom comportamento. Porque entre aqueles que não são cristãos, eles vivem, tem ateus, tem não cristãos, que eles vivem uma vida muito correta e muito melhor do que a nossa. Se nós olharmos aí, quantas vezes nós ouvimos pessoas que dizem assim: olha, eu me tornei espírita, sabe por quê? Porque eles são muito caridosos. Eu não vejo essa caridade dentro da Igreja Católica. Claro que tem, né? Quantas instituições religiosas que surgiram com os fundadores e fundadoras que deram a vida realmente pela caridade, né? Como São Vicente de Paulo, né? Que é até colocado como a referência de caridade na Igreja Católica, mas tem outros também, né? Mas popularmente ficou São Vicente. Mas se existe na vida dos não cristãos uma vida correta na vida deles, e na nossa vida nós estamos aqui lutando até para ser melhor, o que é que nos leva a deixar determinadas coisas que poderiam me fazer muito feliz aqui nesse mundo? Poderia me fazer feliz aqui nesse mundo. E diante do chamado de Jesus, eu deixo isso para segui-lo. Eu vou dizer para vocês, tem que ser algo melhor. Imagina, né? Eu deixar os prazeres desse mundo, os prazeres até relacionados mesmo à sexualidade. Eu deixar esses prazeres com a condição de seguir Jesus, o que é que ele vai me oferecer que é muito melhor do que o prazer? O que é que ele vai me oferecer que pode ser muito maior do que a riqueza? Tá lá, nos próximos dias aí nós vamos celebrar Santo Antão, né, que diante daquela passagem do jovem rico, ele vende tudo o que ele tinha, o que ele tinha de riqueza ele dá para os pobres, deixa uma parte para a irmã dele, coloca a irmã dele lá numa casa de religiosos para cuidar dela e deixa a parte dela com ela, e a dele dá para os pobres. Mas o que é que ele estava fazendo de mal? Era herança da família, não foi nada de desonesto. Agora ele pega tudo isso e deixa para ficar sem nada e ir para o deserto para ficar lá fazendo penitência?
e ainda brigando com os demônios lá, sendo que ele estava quietinho com a vida dele, com a riqueza que ele tinha. Tem que ser algo maior. Para seguir Jesus Cristo, o propósito e a proposta dele tem que ser algo muito maior para eu ter que largar tudo isso para segui-lo. E foi isso que Mateus fez. Depois ele vai pregar o evangelho, depois ele morre lá, né? É martirizado, é tudo. Mas o que é que me leva? É a vida divina. E vocês precisam pesquisar, precisam meditar. O que significa essa vida divina que me leva a essa situação de eu ter que largar coisas que eu posso viver nesse mundo que não é nem pecado. Nesse mundo maravilhoso, lindo que Deus me ofereceu, e eu tenho que, diante disso, eu tenho que dizer para Deus que, por causa do que Ele me dá como proposta, isso aqui o de cá é muito melhor, muito maior, para eu ter que largar. Que é o que Santo Tomás fala, né? Que quando nós fomos criados para irmos e vivermos com o sumo bem. Então, se Deus ele está acima de qualquer coisa, porque tudo que Deus fez abaixo dele é criado, e por mais que seja bom, nunca vai ser melhor do que ele mesmo e do que a vida com ele. Então, se abaixo de Deus não existe nada que seja bom, embora me dê alegria, satisfação e tudo mais, mas acima disso aqui só tem Ele, que é o sumo bem, que é a plenitude de tudo isso, que é a plenitude de toda alegria. Só se eu for otário, burro, para eu dizer para Ele assim: olha, Senhor, tá bom isso aqui que está embaixo, e eu não quero viver isso aí não. Só se eu for burro. Porque dentro de nós precisa existir essa ambição. E essa ambição que eu estou dizendo assim, não é a ambição enquanto pecado, mas é uma ambição enquanto virtude. E a ambição enquanto virtude é o desejo do homem por qualquer coisa que possa existir nesse mundo, ele fazer de tudo para querer o maior, querer o melhor. Assim como numa perspectiva humana, né? O drogado, o cara que usa droga, ele chegou ao ponto que ele acha que a felicidade dele está naquilo, né? Introduzir aquelas drogas no corpo para ter aquele êxtase, ou puxar aquela fumaça lá do cigarro, e ali ele entra naquele estado que ele diz assim: não tem coisa melhor do que isso. E aí ele faz o seguinte: ele dá a vida por isso, ele vive por isso, para ele, para buscar aquela droga que vai trazer esse estado de alegria, de felicidade que ele tem naquele momento. Ele enfrenta até
armas na frente dele, ele vai mesmo para pegar, porque ele quer ser feliz, ele quer dar vida por aquilo, porque ele chegou ao ponto da felicidade. É isso aqui, para ele não tem mais nada, nem acima e nem abaixo, é isso aqui. Então ele dá a vida, mesmo que ele saiba que ele indo lá, tem armas lá, vão matá-lo, ele faz de tudo, se for preciso ele cavar e fazer um buraco por baixo e ir por baixo da terra para chegar lá e pegar aquilo, para ele usar aquele negócio para ser feliz. Se ele faz isso, para nós católicos existe algo que está acima. Olha bem, e só para vocês entenderem, se acima não tivesse algo que pudesse me dar uma felicidade muito grande, e essa felicidade fosse as drogas, vocês estariam diante aqui de um dependente. Porque se não tem algo mais acima que possa me trazer mais prazer e alegria e felicidade, se não existe, e é isso aqui, eu vou viver para isso. Vocês veem que é assim que o demônio nos engana, fazendo com que nós busquemos a felicidade não no lugar certo, mas em outro lugar. E aí ele vai, de acordo com o tipo de pessoa, ele vai oferecendo. Quer seja, por um lado, por uma coisa ruim, ou até mesmo por uma coisa boa. Só que essa coisa boa, ela não supera o bom por excelência. Então ele vai oferecendo. Aí nós vamos dando a vida por isso, vamos em busca disso, achamos que nós vamos ser felizes por isso. E Deus está dizendo para nós: olha, meu filho, eu tenho algo muito maior e melhor. Vamos imaginar aquelas histórias dos piratas, tem as de fantasia, mas tem as reais. Imagina, aqueles homens entravam naqueles mares, enfrentando aquelas tempestades todas, por causa de um tesouro que estaria numa ilha tal. Aqui no Brasil, não sei se é em Pernambuco, tem a Ilha das Cobras, né? Que dizem que lá, que nessa Ilha das Cobras, que diz que lá tem muita cobra mesmo. E existe um tesouro escondido lá, nessa tal Ilha das Cobras. Que uns piratas, não sei, lá no passado, eles, numa situação de briga lá, de luta e tal, eles foram e colocaram na Ilha das Cobras esse tesouro, que muitas pessoas, muitos piratas, começaram a ir para lá em busca desse tesouro. Agora veja a contradição, né? Ninguém consegue entrar na ilha por causa das cobras, porque tem muitas cobras e as cobras matam as pessoas quando entram lá. Isso é a fantasia, é a história. Agora, esses que colocaram o tesouro lá, eles conseguiram passar pelo meio das cobras, deu tempo para eles cavarem tudo lá, esconderem esse tesouro lá, tudo bonitinho, e saíram e nenhuma cobra picou eles. Agora quem vai lá vai ser picado por essas cobras. E aí suscita, né, um desejo: vamos lá, mesmo que eu morra, mesmo que a minha vida se acabe, mas eu vou em busca. Aí quando vão lá, aí não conseguem, vem as cobras, acabam matando, e a pessoa nunca que encontra o tesouro. Veja só, gente, se isso é fantasia ou não, se é real ou não. Imagine aqueles caras, eles dão a vida para pegar aquele tesouro, porque aquele tesouro na cabeça deles está o quê? Eles vão ser ricos, milionários, arquimilionários. E a vida deles vai estar resolvida. Então eles dão a vida, meus irmãos, pela vida eterna e pela vida divina.
pela vida com Deus, vamos largar, vamos deixar as coisas que passam. Como diz em uma das orações da coleta, que não é nem da coleta, é a oração pós-comunhão, né? Depois que nós comungamos, aí tem essa oração dizendo: Senhor, depois de nós termos comungado e recebido a Eucaristia, que a nossa vida agora se volte para que nós possamos deixar as coisas que passam e lutarmos pelas coisas que não passam, pelas coisas eternas. Que no dia de hoje, junto com Nossa Senhora e diante da conversão de Levi, diante do que Jesus falou para os fariseus: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Para quê? Para que ele veio chamar os pecadores? Para dar essa vida que nós precisamos meditar, para que cada vez mais isso suscite dentro de nós aquela cobiça. Você sabe como é o olho daquele que cobiça, né? Aquela coisa assim que Deus nos dê essa graça pela intercessão da Virgem Maria. Não sei se vocês compreenderam o que eu quis dizer, mas eu compreendi o que eu falei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.